Boa noite, meu nome é Sóstenes, eu sou acadêmico do curso de licenciatura em filosofia na UEMA e estou aqui hoje para falarmos sobre o pensar filosófico autônomo no Brasil, né? Que foi os aspectos mais relevantes para a caracterização dos períodos que compõem cada um e o desenvolvimento, né? Aqui sobre o pensar filosófico no Brasil, sobre o período colonial, que foi onde a gente começou, o imperial, o republicano e chegando até hoje no período contemporâneo. Então, vamos lá. O período colonial, né? Que no século XVII, lá por 1638, a filosofia ela passou a ser ensinada nessa época já no nível superior no Colégio do Rio de Janeiro. E essas correntes filosóficas europeias, né, que foi a nossa influência, elas tiveram as correspondências aqui bastante ampla no nosso país. E nessa época os representantes foram Diogo Gomes Carneiro e Nuno Marques Pereira. Então, essa filosofia dessa época ela era conhecida como saber da salvação. E ela sobressai também com o Padre Vieira, com a sua moral da ação. Então, muitos resultados nós observamos através dos ensinos dos jesuítas, que apesar de não terem destacado nenhum surgimento filosófico entre os brasileiros, eles surgem diversos nativos que se destacam entre eles, que a gente pode chamar de Felipe Camarão, né? Então, no campo do direito, o santista, que é o Alexandre Gusmão, ele vai ser um importante diplomata, foi o defensor do direito da posse. E vai ser o menor tratado, que é o que a gente chama o Tratado de Madrid, que deu ao Brasil a extensão muito próxima à atual, né? Que é que a gente tem hoje. E o período colonial, que foi esse do século XVIII, até a segunda metade desse mesmo século XVIII, a escolástica ela foi o pensamento predominante no Brasil, né? E tendo como uma marca do filósofo aqui o Matias Aires. E o que acontece? Ele abordava o problema da ética tomando uma perspectiva teleológica, né? Então, outros tiveram também importância. Quem foi? Feliciano Joaquim de Souza Nunes e também Francisco Luiz Leal, que é o que a gente pode chamar, apelidado ele de Santos Leal. O Instituto Magna Moralha, também bastante caracterizado com as reformas iluministas, de quem? Do Marquês de Pombal, que foi através dele que surgiu o imperismo mitigado, que era caracterizado por uma visão cientificista, né? Aí, o desenvolvimento da filosofia no Império do Brasil, ele poderia ser dividido em três momentos, né? O primeiro foi o reinado, e o período regencial, o segundo reinado, né? Durante o primeiro reinado, é notável pela hegemonia do liberalismo iluminista do século XVIII. Então, com a experiência da administração liberal do período regencial, ocasionou o surgimento de correntes antagônicas ao iluminista. Então, muitos irão aderir à corrente espiritualista e metafísica tradicional, gerada pela influência do romantismo. E no início do século XIX, aqui o Brasil estava emergindo como um país autônomo, sob o reinado de Dom Pedro I. Na época, muitos se entrelaçaram às reflexões filosóficas, aos sentimentos patrióticos. Então, muita influência francesa é possível observar até na nossa Constituição de 1824. Então, um marco importante na produção cultural e filosófica durante a primeira metade do século XX, né, que a gente pode caracterizar que foi grande influência importante aqui no Brasil, foi a Semana da Arte Moderna, que especificamente rolou em 1922. Foi marcado pela influência do futurismo de Marinetti, que pregava a total ruptura com a tradição cultural, em favor da construção de uma nova cultura, uma nova forma de ser,
é aquela forma de ser que é genuinamente, que é do próprio Brasil, que é nacionalista, que é do nacional, né? Então, seria possível detectar a primeira tentativa de buscar não mais uma filosofia no Brasil, mas sim uma filosofia puramente brasileira, que é a do Brasil. E em busca dessa nova tentativa de reconstruir a identidade nacional, os modernistas eles passaram novamente a reconstruir a imagem do índio através da forma do primitivismo, como elemento central para a ruptura. E já entrando mais para cá, moderno, Getúlio Vargas, lá por 1939, ele criou a Faculdade Nacional de Filosofia, que passou a integrar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também, lá no estado de São Paulo, Armando de Sales Oliveira, né, que já iria compor o que a gente pode chamar de USP, né, a USP hoje, né? Então, nesse momento, a filosofia do Brasil ela passa por uma profunda mudança, entrando na terceira fase. Mas que fase é essa? Uma fase importante que a gente chama de academia universitária, né? Então, a filosofia ela já passa por um processo de profissionalização, sendo construído um departamento dentro da própria universidade. Então, a partir desse momento, a filosofia na sua forma ensaística, né, que a gente pode dizer assim, realizada desde o século XIX, ela perde mais o seu valor para o jargão acadêmico, né? E aí, pegando esse gancho, a gente tira durante o regime militar, que a esquerda, que a gente chama, ela continuou agindo intensamente dentro das universidades. Por isso, nesse momento, se tem o forte crescimento da teologia de libertação. Então, que era a forte instrumentalização do conhecimento, as raízes do positivismo dentro da tradição militar no Brasil. E muitos críticos demonstraram a falta de eficiência nas universidades terem uma filosofia ou um filósofo verdadeiro, né? Já mais atual, que a gente pode envolver a CAPES, é que vários incentivos estatais vêm sendo realizados para o aperfeiçoamento dos profissionais filosóficos, como em 1983 a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia pela CAPES. Então, o ensino de filosofia havia como parte obrigatória do ensino médio, até que em 1961 a Lei 4.024/61, que é o ano, né, ela estipou essa obrigatoriedade. Agora, a retomada do ensino da filosofia no ensino médio, ela veio a partir da década de 90. Como? Através da criação dos parâmetros curriculares, que foi em resposta à lei de LDB, que a gente chama no popular, né? Que é a lei 9.394/96, quando oferece uma visão do que seria imprescindível de ser ensinado. Então, nesse sentido, vale recordar, é bom lembrar que durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a obrigatoriedade ao ensino de filosofia ela não havia. E o ensino da filosofia no Brasil, ele tem que ser, contemporaneamente falando, avaliado a partir de alguns parâmetros fundamentais. São estes, olha só. O primeiro, ele deve ser identificado o processo de formação de docentes, que é para o ensino da filosofia. Já o segundo lugar é o material didático que se é utilizado. E já, para finalizar, o terceiro lugar, os efeitos desse ensino para a própria sociedade. Então, a gente vai ficando por aqui. O que a gente tinha para conversar hoje era isso. Valeu!